Graças a Deus, boa tarde a todos, seu Medeiros e todos os nossos irmãos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que nos assistem pelo Facebook. Graças a Deus, é com muita alegria no nosso coração que mais uma vez nós nos reunimos para o Evangelho no Lar, que fazemos todo último domingo de cada mês. Mas os nossos irmãos que nos acompanham já sabem que nós vamos fazer hoje, porque domingo será o nosso chá beneficente. Aos nossos irmãos também que estão em casa, que nos assistem em todas as partes do mundo, a nosso boa tarde. E a nossa intercessão a Jesus, para que esse Evangelho no Lar, que é fonte de luz, possa ser a luz que vai acender todos os lares que nos assistem e aqueles também que nos assistem, que nem sabe que nós existimos. O Evangelho da tarde de hoje, que nossos irmãos vão comentar, é o capítulo 5, que tem o título de Bem-aventurados os aflitos, que é a continuação do Evangelho passado, que o nosso irmão André vai comentar o item 18. Mas, como todos sabem, mesmo sendo o Evangelho no Lar, eu gostaria de interceder a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, a Maria Santíssima, a Virgem Santíssima de Nazaré, aos benfeitores, a sua proteção sobre todos nós, sobre todos aqueles que os assistem. Mas também não podemos deixar de lembrar, Jesus, daqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro, daqueles que se encontram nos presídios, em todas as cadeias do mundo inteiro, que o nosso Evangelho também sirva em benefício deles, dos lares que estão em desarmonia, daqueles que sofrem nesse momento dores físicas, morais e espirituais. A nossa intercessão a Jesus, esse mestre, amigo e irmão maior, pelo nosso querido amigo, irmão, que faz parte do nosso grupo, Pedro Simões Neto, que se encontra no Hospital do Coração, e o nosso agradecimento a Deus. Obrigada, meu Deus, pela saúde de Pedro. Graças a Deus, e com muita alegria no nosso coração, passamos para o nosso irmão André. Boa tarde, em especial boa tarde aos amigos internautas que nos acompanham. Bem, como já foi dito pela irmã Wilma, e também na reunião passada, o capítulo, trataremos hoje do capítulo 5, a partir do item 18 até o item 26. Eu vou falar um pouquinho para os amigos sobre o item 18 e o item 19. O item 18, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem. Ou seja, isso nos retrata a condição do nosso planeta, né? Que ainda é de provas e expiações, e que todos nós temos algum sofrimento a passar. Mas aqui ele diz o quê? Os Espíritos eles nos trazem a informação de que aquele que suporta com fé e com amor as suas dores, os seus sofrimentos, ele tem a condição de superar mais rápido essa dificuldade. Então, tem uma pequena passagem aqui que ele explica. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm as oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em centuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Bem, o que a gente já sabe, é o olhar para a vida espiritual, né? Nós sabemos que estamos aqui numa breve passagem e que tudo que acontece aqui, todas as dificuldades são oportunidades de crescimento. Então, se olharmos com a visão da vida espiritual, nós sabemos que
que suportando essas dificuldades com fé e paciência, resignação, mas uma resignação atuante, né? Aquela resignação onde você não vai apenas ficar aceitando o sofrimento, vai trabalhar em prol do próximo, prestar caridade, e dessa forma sim essa dor vai ser amenizada. E o mal e o remédio, que é o item 19, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos. Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores. Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizer o Senhor por ter querido vos experimentar. O mal e o remédio, o que o Mestre Jesus nos coloca como esse remédio é a fé, né? Através da fé, uma fé onde, enfim, através da fé a gente sabe que a gente vai suportar melhor as dores que todos nós vamos ter que passar e que passamos aqui neste mundo. Bem, meus amigos, eu vou passar agora o item 20 para o irmão Álvaro, que ele vai dar continuidade ao comentário aqui do nosso Evangelho, capítulo 5. Boa tarde, irmãos, os presentes e os que nos assistem pela internet, via Facebook. Nós nos coube falar sobre o item 20, cujo título é "A felicidade não é desse mundo". Eu não vou ler, eu vou fazer apenas um comentário breve. Todos nós sabemos aqui, a gente comenta isso diariamente, que nós vivemos esse mundo, essa nossa passagem aqui é uma passagem de provas e expiações. Então, em razão disso, se compreende que de fato a felicidade plena, ela não é desse mundo. Nós estamos aqui para nos prepararmos para então merecermos aí um mundo de plena felicidade, que não é esse, e nós temos que dar graças a Deus por isso. Não é ficar triste, nós estamos aqui, não é um mundo que nós vamos passar por diversas provas na nossa passagem aqui e por expiações, mas graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade de provarmos, de expiarmos, para então merecermos um mundo, de realmente um mundo feliz. Quanto ao item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, eu achei interessante aqui já no terceiro parágrafo do item 21, eu achei bem interessante essa passagem, que diz aqui: a morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que se encontra assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que tenham podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. O que é que nós podemos compreender disso aí? Que a missão, vamos dizer assim, a gente costuma muito falar isso, a missão dele foi cumprida por essa passagem aqui. Então ele teve uma chance, e os familiares que têm mortes prematuras, amigos, não devem se sentir tristes, não. Muito pelo contrário, devem se sentir uma profunda alegria em saber que aquele irmão, aquele familiar, aquele ente querido, ele foi merecedor já de muito possivelmente evoluir, né? Ele cumpriu sua missão aqui e Deus o poupou de mais sofrimento, de mais provas, de mais expiações, que ele entendeu, o Senhor entendeu que não seria mais necessário. O irmão Ricardo quer fazer um comentário? Vou passar aqui o nosso irmão, então, Gustavo, ele vai comentar o item 22. Boa tarde a todos, principalmente aos nossos irmãos internautas. Eu fiquei com a parte do item 22, capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Bom, esse item ele fala
o que infelizmente nós podemos assim acompanhar diariamente, né? As pessoas se dando o direito de escolher quem deve ir e quem deve não ir, julgando as pessoas. Como, por exemplo, né, que fala um trecho aqui. Frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, alguém fala, se fosse um homem de bem, não teria morrido. Bom, da mesma forma, se fosse um homem de mal, dizem, se já era a hora dele. Então, meus irmãos, não nos cabe a nós julgarmos, né? E sim aceitar como Deus quer, que cada um seja julgado. Então, se um homem de bem desencarna, é porque o seu momento na Terra já chegou, já cumpriu, exatamente, já foi cumprido. E se um homem de mal ainda permanece por mais tempo nesse mundo de provas e expiações, é porque ele ainda tem muito que se aprimorar. Então, saibamos aceitar os desígnios de cada um, né? E sabendo que Deus é justo em todas as coisas. E eu vou ler um trecho para vocês agora, que eu achei bem interessante, que é: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Então, esse trecho assim resume bem o que eu falei, o que eu quis explicar para vocês, né? Agora eu passo para nossa irmã Joanise. Tá, então no item 23, boa tarde, primeiramente. O item 23 são os tormentos voluntários, né? Então, o que esse item retrata para nós é que são os tormentos, né, voluntários, já está dizendo, que acontecem no dia a dia sem ser planejado, né? Então, ele se refere aqui em relação também à felicidade, né? Quando diz que a felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade mescla não existe na Terra, né? Quer dizer que a felicidade, ela vem justamente, é uma conquista, é um processo, né? Que você vai fazendo, a felicidade vai acontecendo passo a passo, né? E depois, mais adiante, ele se refere à questão do ciúme, da inveja, né? Até usa uma expressão assim, que muitas vezes a pessoa, porque não conseguiu os status, ou não conseguiu aquele carro, ou não conseguiu aquela casa, aquele bem material que o outro conseguiu, ela fica revoltada, né? Ela fica irada, fica febril. O texto usa a expressão que ela fica febril, né? Fica com insônia, adoece, né? Por quê? Por conta do ciúme, por conta da inveja, né? Então, são pessoas que estão colocando a sua felicidade, né, a segurança da sua vida em coisas materiais, né? Ele dá uma continuidade da reflexão passada, né? E no item 24, vem falar das desgraças real, né? Aquilo que acontece, que a gente vê a todo instante, né? Daí ele cita aqui como exemplo, por exemplo, um terremoto, uma coisa assim que acontece. Então, a gente não pode julgar, aí ele coloca aí o sentido da desgraça, né? A nossos olhos, aos olhos humanos, é uma desgraça, mas por trás disso Deus tem uma intenção, né? A gente tem que ver, né, essas coisas através das consequências. Se aquilo ali, as consequências foi uma coisa que foi para evitar um mal maior, né? Então,
aí a gente não pode julgar como sendo simplesmente só uma desgraça, porque por trás daquele acontecimento tinha alguma coisa, tinha uma lição, tinha uma mensagem para a gente tirar de sair, né? Nos planos de Deus a gente tem que aprender a ler, né? Então é isso aí. Eu mando passar para o nosso irmão Medeiros, que ele tem mais alguma coisa a comentar. Amados irmãos, boa tarde. Com alegria que retorno ao grupo de oração Meimei, para juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, comentarmos o Evangelho no lar. Já dizia alguém que navegar é preciso. Eu digo, viajar é preciso, porque nós temos os olhos para vermos, quando nós saímos da nossa realidade aqui, ver o mundo lá fora. Então, se alguém me perguntasse por onde eu andei, como é a minha cidade, eu iria explicar que a minha cidade é de acordo com o que eu represento nela. Então, tivemos a oportunidade de visitar pessoas que há muito tempo não víamos, e a gente pode aí fazer uma avaliação do progresso daquela própria pessoa, não é? Não só material como espiritual. E garanto a vocês, meus amigos e meus irmãos, fica aí uma grande lição para todos nós. Porque eu fui convidado pela minha família para participar de 2 missas, e onde eu pude fazer uma avaliação, meus amigos, sem querer desfazer em religião nenhuma, mas o quanto nós estamos, graças a Deus, um pouco à frente. Porque enquanto as pessoas estão só falando na igreja, valorizando a igreja, as coisas da igreja, nós aqui estamos trabalhando o espírito. Nós estamos trabalhando as coisas que vai nos acontecer após a vestimenta real na carne. Isso nos dá uma compreensão melhor para podermos entender os problemas da vida. Porque o Evangelho no lar, que nós estudamos aqui, não é nada mais, não é nada menos, do que nos ensinando, através das lições de Jesus, das passagens de Jesus, um modo melhor de atravessarmos essa faixa que nos é concedida de 80 anos, 90 anos, que diante da eternidade não é nada. Mas se nós não soubermos administrar, nós vamos chegar lá quando perguntarem assim: como era a cidade de onde tu viestes? Então, se você só tem amarguras para apresentar, dificuldades, essa coisa toda, então o que a conclusão, né? Que nós representamos a nossa cidade de acordo com nós próprios. Se você chega e diz assim, a minha cidade é uma cidade boa, é porque isso está dentro de você. E para chegarmos a esta conclusão, não é de graça. Nós temos que nos trabalhar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje, nesta tarde aqui, estudando o Evangelho no lar. Eu não sei se eu estou me estendendo, tenho tempo ainda, doutor? Já esgotei? Já esgotei. Bem, então é o seguinte, eu teria muitas coisas para falar, porque a gente viaja, sai do nosso habitat e vamos nos deparar com coisas novas, experiências novas. E aí a gente tem um parâmetro para comparar onde estamos em relação às outras pessoas. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. O item seguinte é o 24, 25, que nos fala da infelicidade real e a melancolia. 25, 26, então é a melancolia, desculpa.
e as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então a melancolia, aonde o próprio Evangelho está nos falando, que retrata bem-aventurados os aflitos, que são as aflições que nós temos diariamente. Então o Espírito François de Geneve, ele nos fala dessa melancolia que nós passamos e que muitas das vezes elas vêm para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos, evoluirmos e chegarmos até o Mestre Jesus. Ao 26, que são as provas voluntárias, é a necessidade que nós temos. A espiritualidade nos fala que ele não quis dizer seu nome, é o anjo de guarda. Ele nos fala que é a necessidade que nós temos de exercitar a nossa inteligência para termos a nossa resignação, vencer as nossas dificuldades e crescermos com elas para chegarmos até o Pai Celestial. Então temos como obrigação, a palavra não seria outra, mas é essa, de aproveitarmos todos os instantes que temos neste planeta Terra, para podermos vencer as nossas dificuldades e com ela chegarmos até mais perto do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. E para finalizar o nosso Evangelho, nós também vamos incluir nas nossas orações a nossa querida irmã que deu origem ao Evangelho no Lar transmitido, que é a nossa querida amiga e irmã Lourdes. Não veio porque não estava bem, estava com dor de cabeça, mas eu tenho certeza, querida, que esse momento você está sendo visitada pela espiritualidade amiga que aqui se encontra. Quero pedir desculpa aos irmãos internautas, porque eu vou me estender apenas para fazer uma prece a Maria Santíssima. Nós sabemos que quem nos assiste hoje não é apenas pessoas que são espíritas, até porque na nossa casa nós respeitamos todas as religiões. E o Evangelho no Lar, ele não é apenas dos espíritas. E com esse respeito, eu queria finalizar o nosso Evangelho fazendo uma oração a Maria Santíssima. Não é? Hoje também, dia 18, nós sabemos que a igreja até reverencia hoje Maria, 7 vezes admirável. Me perdoe se o nome não é bem esse, mas eu, como sei que Maria é uma só, eu queria, em nome de Maria Santíssima, finalizarmos o nosso Evangelho agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos meus amigos, irmãos e filhos aqui presentes, que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, pedindo a Maria que com seu amor, o seu amor de mãe, possa visitar todos os lares que nos assistem nesse momento, os nossos e dos nossos irmãos e amigos, até daqueles que interpretam seus nossos inimigos, e pedir a Maria Santíssima que o seu azulino manto possa levar paz e luz, e dizer a você, Maria, que é nossa mãe, que é a meiga estrela do amor, que possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos. E gostaríamos de finalizar fazendo a prece de Cáritas. Em seguida, façamos a Ave Maria. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia e ao órfão um pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor
pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. E aí vou louvar a Maria, vamos louvar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. Recebe Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, nosso querido irmão, mentor espiritual da nossa casa, nosso irmão Mahatma Gandhi, a irmã Meimei, a todos os benfeitores, as nossas orações, em benefício de todos aqueles que nos assistem, daqueles que intercedemos por eles e também daqueles que esquecemos de interceder. Com muito amor no nosso coração, nós queremos dar por encerrado o nosso evangelho do dia de hoje, com muita alegria no nosso coração. O próximo será o próximo evangelho, que será no mês de dezembro, será no quarto domingo do mês. Queremos também lembrar aos nossos irmãos que dia 28, no próximo domingo, 26, desculpem, será no próximo domingo, dia 25, será o nosso chá beneficente. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos. Também um abraço para você, viu, Rui? Espero que você tenha assistido o nosso evangelho e quero te dar um recadinho da espiritualidade. Estude os tormentos voluntários. Graças a Deus.